Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula sobre função afim. Nessa videoaula eu vou resolver o seguinte exemplo de um livro. Ó. O gráfico ao lado, tá ali o gráfico, representa a posição de um móvel, de um carro em movimento numa estrada. Determine a posição do carro no instante 7 horas. Lendo de novo, o gráfico ao lado representa a posição de um carro em movimento numa estrada. Determine a posição do carro no instante 7 horas. Pessoal, observe então que nós temos aqui um gráfico. Esse gráfico fornece para nós o tempo em horas, vamos dizer assim, da viagem que o carro está na estrada, e também fornece para nós a posição em quilômetros. Observando aqui, eu sei que quando o tempo em horas é zero, está aqui, é zero, quando o tempo é zero, o carro está na posição 20 quilômetros. À medida que o tempo passa, o carro vai movimentando e passa para outra posição. Quando eu estou no tempo 4 horas, o carro está na posição 60 quilômetros. Bem, se eu quero determinar qual é a posição desse carro às 7 horas, uma das coisas que eu posso fazer é modelar uma função afim que representa essa situação. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que lembrar que a função afim é do tipo y igual a mx mais b. Onde o b aqui, esse b é o valor inicial. Beleza? O valor inicial eu já tenho. Qual é a posição do carro quando nós temos 0 horas? Ou seja, quando não passou tempo algum, a posição do carro é 20 quilômetros. Então, isso aqui é o valor inicial que vai entrar no lugar do B. Eu preciso descobrir agora o M. O M é a taxa de variação. Observe que o M pode ser descoberto assim, M nada mais é que a variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X. Isso é uma das maneiras de se encontrar o valor de M. Você poderia escrever que a variação em Y nada mais é que o Y de B menos o Y de A, dividido pela variação em X, que é X de B menos X de A. Ou seja, você poderia escrever isso aqui, variação em Y. Y do ponto B menos Y do ponto A, dividido, variação em X, X do ponto B menos X do ponto A. Mas se você entender ali o enunciado e observar bem o gráfico, você consegue resolver de uma forma diferente. Dá uma olhada, Quando tudo iniciou, o carrinho estava na posição 20 quilômetros, que representa 0 horas. Veja que o tempo que passou foi das 0 até a 4 horas. Isso quer dizer assim, o quanto variou no eixo X? Bem, no eixo X nós temos uma variação de 4 horas. Observe que tudo iniciou em 20 quilômetros. Depois nós chegamos a 60 quilômetros. O quanto nós variamos aqui no eixo Y? A variação em Y é de 20 até 60. E de 20 até 60 dá 40. Observe que se fosse para substituir aqui, ficaria assim, 60 menos 20, que dá 40. Aqui ficaria 4 menos 0, que dá 4. Mas vamos lá, continuando. M é igual. Gente, uma coisa muito importante. Quando você está trabalhando com a variação de uma função afim, ou seja, uma função linear, você tem que observar se ela é crescente ou decrescente para colocar o sinal de mais ou de menos. Como o nosso gráfico aqui é crescente, então eu tenho que ter uma variação positiva, certo? Qual foi a variação em Y? Saiu do 20, chegou no 60, a variação foi 40. Qual foi a variação em X? Saiu do 0, chegou no 4, a variação é 4. 40 dividido por 4, 10. 10 o quê? Para você entender. Como aqui em cima é Y, Y é quilômetros. 10 quilômetros. Como aqui embaixo é X, X é hora. 10 quilômetros por hora. Isso quer dizer que esse carrinho está se movimentando com uma velocidade constante de 10 km por hora. Tá, vamos modelar a função então. Eu tenho que y é igual a mx
mais B. Y é igual. Qual foi a taxa de variação? 10 km a cada hora. 10. Preservo x. B é o valor inicial. O valor inicial é 20. Pessoal, se esse exemplo aqui fosse de física, o professor poderia modelar essa fórmula aqui assim, ó. S é igual a 20 mais 10t. Observe que é a mesma coisa. O y é a posição que depende do x, que é a hora. Cada hora vezes 10 mais 20. Aqui, na física, o s é a posição, o tempo é em hora. Cada hora vezes 10 mais 20. É a mesma conta. Agora é só substituir para finalizar. Então, eu sei que o y é igual a 10 vezes 7 horas mais 20. Y é igual a 10 vezes 7, 70. 70 mais 20, y igual a 90. Na outra aqui, a posição do carro é igual a 20, que é o valor inicial. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, aqui seria S é igual a 20 mais 10 vezes 7 horas. S é igual a 20 mais 10 vezes 7, 70. S é igual a 20 mais 70, 90. Então, ele estaria na posição 90 quilômetros. Vou colocar aqui e aqui. Resolvi da forma matemática, resolvi da forma física e está aí um exercício. Bonitinho, não é difícil de fazer, mas precisa de um conhecimento. Beleza? Um abraço, bons estudos, até mais. E se possível, me segue lá no Instagram. Um abraço, está aí embaixo, na descrição do vídeo tem o meu Instagram. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!